Glória a Deus, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Mais uma live, palavra que edifica no ar, né? Uma palavra de bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Nesse dia muito especial, domingo, dia 14 de junho, chegando à metade aí do mês de junho. Final de semana abençoado, glória a Deus, com saúde, com paz. E hoje nós vamos ser ministrados por uma palavra de Deus, sabe, do céu. Deus me deu uma palavra tremenda, uma palavra abençoadíssima, e eu vou ministrar sobre a tua vida hoje, exatamente em relação a obediência gera a bênção do Senhor. Ser obediente é um pré-requisito para sermos abençoados, para vivermos a bênção de Deus nas nossas vidas. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, palavra abençoada que está no livro de 1 Reis, no capítulo 17. E eu quero liberar sobre a tua vida aquilo que, de forma profética, a palavra do Senhor nos mostra. Então nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. O Instagram deu uma pausada ali no vídeo, mas volta já já. E nós vamos caminhando de glória em glória e de vitória em vitória, em nome de Jesus. Você que está aí já entrou, fica conectado, fica ligadinho. Mais alguns minutinhos eu já vou ministrar a palavra de Deus direto, para a gente nem gastar muito tempo, apenas fazendo aqui as considerações iniciais. Deus me deu uma palavra tremenda e eu quero compartilhar com você essa palavra, porque eu entendo que a palavra de Deus é algo realmente muito tremendo, é algo muito edificador. Por isso, né, Deus me deu esse nome, palavra que edifica. Então eu já coloquei aqui, pelos que estão pelo Facebook, já tem aí o título dessa ministração: a obediência gera a bênção de Deus. Então o Senhor vai te ministrar para você entender que a obediência é um pré-requisito, né, para você ser abençoado, é um pré-requisito para Deus fazer morada, habitar na tua vida, habitar na tua casa e na tua família. Vai ser uma grande bênção. Vamos só ver se volta aqui pelo Instagram, pelo Facebook tá de boa, tá na bênção. Eu quero ver só se volta aqui pelo Instagram. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que é melhor a gente encerrar e a gente começar mais uma vez. Vamos lá, porque a conexão caiu. Vamos ver só aqui se volta pelo Instagram para a gente continuar na bênção. Senão a gente faz aqui pelo Facebook. Vamos que vamos, na unção. Na unção de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus. 14 de junho, domingo, dia do Senhor, né? Que dia abençoado é o domingo. Domingo que a gente vai à casa do Senhor, domingo que a gente louva a Deus, domingo que a gente se renova, domingo que a gente faz assim um divisor de águas para a semana, né? A semana que se encerrou e a semana que vai se iniciar. Então, lógico, né? Nós estamos em meio a uma pandemia e por conta da pandemia uma quarentena e por conta da quarentena algumas restrições. Algumas delas é exatamente em relação às igrejas, né? A gente está com as igrejas aí fechadas, mas é momentâneo. A Bíblia diz: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. E glória a Deus que voltou ali o Instagram. Já estamos ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook. Palavra que edifica no ar. Eu quero liberar uma palavra de Deus ao teu coração. Se eu fosse você, não sairia daí. Então se conecta, fica aí e nós já vamos falar daquilo que para mim, queridos, é o mais prazeroso que tem, né? Nada é mais prazeroso do que falarmos da palavra de Deus. Nada é mais prazeroso do que recebermos, né, da parte de Deus uma palavra.
Eu gosto de falar de todos os assuntos. Quem me conhece, quem anda comigo, quem caminha comigo, sabe que eu gosto de conversar, gosto de falar de todos os assuntos, e é muito legal, óbvio, algum assunto que nos traz cultura, que nos traz entendimento. Mas assim, quando eu começo a falar da palavra, dá vontade de não parar, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. A Bíblia é uma fonte incrível, né? Incrível, incrível. Semana passada eu estava comentando. Eu participo de muitos workshops, de muitas palestras, de muitos eventos. E eu já assisti grandes palestrantes renomados aí no Brasil e fora do Brasil. E é muito interessante, né? Porque eles falam, teorias maravilhosas e tudo mais, mas assim, no fundo, chega na palavra de Deus. Tudo é originado aqui pela palavra de Deus. E quando você tem a base na palavra, a tua vida é outra. Viver no Evangelho é viver em novidade de vida. Aliás, hoje é dia do pastor, né? 14 de junho é comemorado o dia do pastor. E eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais e eu estava dizendo, para mim, a palavra que define, né, ser pastor é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio falar da palavra de Deus, queridos. Não tem nada mais gratificante. É um privilégio conduzir e encaminhar as pessoas para viverem no Evangelho. E é assim que nós vamos seguir e caminhar. Mandar um abraço ali para minha querida Wanda, que está pelo Facebook, já entrou de boa, na bênção aí, né? Tá pegando aí legal. O Instagram teve uma paradinha, mas já voltou, tá liberado em nome de Jesus. Quem tiver pelo Instagram, por favor, dá uma acenada, porque como caiu e eu reiniciei, eu estou vendo que está ao vivo. Mas dá só uma acenada para mim, para eu ficar ligado. E aqui no Facebook também. Na última live na quinta-feira, na Palavra que Edifica, eu falei que nós não, né? O Facebook mudou o interface, mudou a configuração. E eu já me inseri nesse novo contexto. Só que ele é diferente, porque antes eu via as mensagens chegando ali mais claramente, né? E aqui eu preciso que você escreva realmente para eu saber quem está no ar, quem está ao vivo, quem está vendo. Então manda um alô aí para mim, a Wanda já mandou um alô. Quem estiver assistindo, por favor, manda um alôzinho aqui. E vamos na bênção. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 em diante, do versículo 1 ao 16. Se você tem uma Bíblia, acompanhe aí na tua Bíblia. Se não tem, não tem problema. Eu vou ler a palavra e você vai acompanhar aí a leitura. 1 Reis 17, do 1 em diante. Título dessa ministração: A obediência gera a bênção de Deus. Olha que palavra tremenda. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira no Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também à noite, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou e lhe disse:
Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Glória a Deus. Olha que palavra tremenda. Que palavra tremenda. Nós estamos, querido, diante de um momento aqui de uma crise terrível. Israel passava uma crise terrível. Fome, seca, miséria. Deus tinha dado uma direção para o profeta Elias, para que ele orasse para não chover sobre a terra, nem orvalho cair. Imagina uma terra que já é seca porque é deserto, sem chuva, sem orvalho. E assim Elias fez. E havia seca, e havia estiagem, e havia fome na terra, e havia falta de suprimento na terra. Só que Deus deu uma palavra. Deus deu uma palavra para Elias. Deus liberou uma palavra para Elias. E qual foi a palavra que Deus liberou para Elias? Deus, ele entregou uma direção para Elias. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E é sobre isso que eu quero te ministrar. Não importa o tempo, não importa a época, não importa a situação, nós devemos sempre sermos obedientes à palavra de Deus e termos a palavra de Deus como uma direção para as nossas vidas. Amém? Sempre. Não importa a época, não importa, querido, o tempo, não importa a fase, não importa o momento, o que importa é que nós temos que ter a palavra de Deus como rema, como uma direção para as nossas vidas. E esse texto aqui de 1 Reis, ele mostra justamente isso. É exatamente isso que a palavra do Senhor mostra. É exatamente isso que a palavra do Senhor diz. Nós temos aqui uma grande direção de Deus para um homem e aquilo que esse homem fez, obedecendo à palavra, gerou a bênção de Deus para a vida dele. Por isso o título dessa ministração que o Senhor me deu. A obediência gera a bênção de Deus nas nossas vidas. Quando eu tenho a palavra de Deus como uma direção e eu obedeço essa palavra sem questionar ou sem impor condições, eu passo a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que são assim. Elas ouvem a palavra de Deus e elas querem impor regras. Eu acho tão bacana isso. Assim, aliás, vou corrigir. Eu acho lamentável isso. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e querem impor condições, sabe? Tipo assim, olha, eu quero isso, mas se for assim. Eu vivo isso, mas se for dessa forma. Eu só vou para a igreja se tiver ar-condicionado central. Eu só posso fazer isso se for assim.
E não é assim, queridos. Deus ele não está procurando, sabe, atender a caprichos humanos. Deus não está procurando atender a regras humanas. Deus é Deus, ele é soberano, a palavra dele é soberana e ponto. A minha obediência à palavra vai gerar a bênção de Deus para a minha vida. E quando você se entrega ao Senhor, quando você passa a viver a palavra de Deus sem restrições e sem imposições humanas, aí sim, o Senhor vai te suprir, vai te abençoar, vai te dar livramentos e vai fazer o que fez na vida de Elias aqui nessa palavra. Vai te abençoar e vai liberar milagres poderosos na tua vida em nome de Jesus. Amém? E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Deus entregou duas direções tremendas aqui à vida de Elias. A primeira direção, nós podemos enxergar no versículo 2 e 7. A primeira direção foi: vai para o lado oriental. Olha o que diz aqui no versículo 2 ao versículo 7. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão, glória a Deus, e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Queridos, olha que chocante, olha que tremendo. A primeira direção que Deus deu a Elias, humanamente falando, era loucura. Talvez alguns que viram Elias fazer aquilo falaram: Elias está pirado. O sol do deserto, né, queimou os neurônios de Elias. Mas Elias era obediente. Havia seca na terra. O lado oriental, divisa lá do Jordão, era a pior área que tinha. Deus disse para Elias: vai, retira-te para o oriente, fica ali perto de um ribeiro, eu vou ordenar aos corvos que possam ir lá e te dar comida, pão e carne. Você sabe o que são os corvos? São os abutres, são os urubus. Você já pensou? Um monte de abutre voando assim, trazendo as sacolinhas de pão e entregando prontinha nas mãos de Elias. Foi isso que a Bíblia mostrou aqui, é isso que aconteceu. Deus deu uma direção para Elias que, humanamente falando, era loucura. As direções de Deus para as nossas vidas muitas vezes são loucura. Mas eu quero te dizer, a palavra do Senhor diz que a fé é loucura para aqueles que não creem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. E por isso eu estou declarando sobre a tua vida hoje: obedeça à palavra, obedeça ao Senhor, e Ele vai te suprir, te abençoar, abrir as portas e liberar um tempo de grandes milagres para a tua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra na tua vida, amém? Se você crê, diga glória a Deus, dê um amém assim, diga: eu tomo posse dessa palavra. Foi exatamente isso que aconteceu, queridos. Ele bebeu da água limpa, olha que tremendo. E ele comeu de uma carne, de um pão saudável. Mas não era seca? Mas não era escassez? Não estava todo mundo numa situação complicada? Estava. Não era uma crise terrível? Era. Mas nós estávamos vivendo a maior pandemia de toda a humanidade, sim. A economia rugindo e caindo e parando. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem uma palavra para a tua vida. E eu vou liberar essa palavra hoje. Obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra e Ele vai te suprir, te abençoar e te honrar em nome de Jesus. Amém? A segunda direção que Deus deu para Elias: vai a Sarepta. A segunda direção que Deus deu a Elias, aparentemente também era loucura. Do versículo 9 ao 11 aqui, 2 Reis 17, 9.
Está escrito. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha o cenário que Elias estava. Era pior do que a pandemia. Era pior do que qualquer crise atual. A mulher não tinha nada cozido, feito em casa. E Elias pede a ela um pedaço de bolo e um pouco de água. Ela vai e diz essa resposta para Elias, mas Elias dá uma direção para ela. Deus não tinha dado uma direção para Elias? Tinha. Deus não tinha mandado Elias ir para Sarepta? Tinha. Ele obedeceu? Obedeceu. Quem obedece a palavra de Deus, vive a bênção do Senhor. E olha o que aconteceu. Elias lhe disse: não temas. Oh, aleluia. Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aleluia. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Glória a Deus. E eu quero liberar essa palavra de forma profética sobre a tua vida. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do pastor Eduardo. Eu declaro sobre a tua vida, a farinha não vai se acabar, o azeite não vai faltar, a botija não vai secar. Deus tem uma porta de suprimento para a tua vida, o Senhor tem um livramento para a tua casa e para os teus amados, e você vai viver a bênção dele sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Receba. Creia, tome posse dessa palavra na tua vida. Você crê nisso? Meu Deus, que palavra, hein? Imagina os amigos de Elias. Aliás, imagina os amigos não, os amigos eu imagino que crescem. Mas imagina os incrédulos. Elias, você tá maluco, mano? Elias, o que é que você vai fazer em Sarepta? Sarepta pertence a Sidom, não tem nada lá, Elias. Olha, se aqui tá ruim, Elias, lá tá pior. Imagine. Deus deu uma direção para Elias. E eu quero te dizer algo muito sério. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Quando Deus envia, ele se responsabiliza. Deus me enviou aqui para ministrar uma palavra ao teu coração. Eu vou profetizar sobre a tua vida e ele vai se responsabilizar de cumprir. Segundo a palavra de Elias, aquela mulher foi suprida. Segundo a palavra que sair da minha boca, Deus vai te suprir em meio da crise, em meio da pandemia. Não vai te faltar pão, a farinha da panela não vai se acabar. E ainda que os profetas do caos estejam levando terror para a terra, ainda há profeta em Israel, aleluia. E como homem de Deus e profeta do Senhor, eu declaro sobre a tua vida, não vai faltar. Não temas. Aleluia. Não temas. A palavra de Deus para a tua vida hoje é essa. Não
temas. Oh, aleluia. Eu creio e recebo essa palavra para a minha vida. Eu creio e recebo e libero essa palavra sobre a tua vida. Aquilo que aos olhos humanos era impossível, aconteceu na vida de Elias. Aquilo que aos olhos humanos era impossível na vida daquela viúva de Sarepta, aconteceu. Ela mesmo disse, vê aqui, eu só peguei 2 cavaquinhos, estou fazendo ali uma fogueira para cozinhar para meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer, profeta. Ele disse, não. Assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará. Aleluia. E o azeite da botija não faltará, até o Senhor fazer chover sobre a terra. Até tudo normalizar, Deus vai te suprir. Deus vai nos suprir, porque Ele é fiel. Deus vai abençoar o meu trabalho, Deus vai abençoar o teu trabalho. Se você não está trabalhando, Deus vai abrir uma porta abençoada, especial para você. Deus vai te dar uma segunda porta de suprimento e você vai ver a bênção de Deus na tua vida em nome de Jesus. Amém? Elias bebeu da água limpa, numa fonte que aparentemente estava seca. Primeiro milagre. Elias comeu carne fresca e pão novinho de covos que vinham e traziam para ele. As padarias estavam fechadas por conta daquela pandemia lá em Israel. Não tinha açougue, não tinha carne, mas existia um Deus vivo e poderoso. Mandou pão e carne pelos covos. Segundo milagre. Terceiro milagre, ainda teve sobremesa, hein? Elias comeu um bolo novinho, fresquinho, feito por aquela viúva de Sarepta, porque vocês lembram? Ela foi lá e Elias disse, vai, pode fazer isso aí que você está dizendo, viúva. Mas primeiro faz um bolo pequeno e traz para mim. Ainda veio o bolo. Ele já tinha bebido água e comido carne lá, bebido água da fonte de Querite e comido carne dos corvos que tinham trazido para ele. Agora, ele chegou ali naquela viúva, bebeu mais uma aguinha e comeu um bolo abençoado. Em meio à crise, sim. Em meio à seca. Elias era servo do Deus vivo e a obediência à palavra gerou o milagre de Deus na sua vida. A partir de hoje, você vai obedecer à palavra de Deus. Amém? Ainda que você estivesse longe dos caminhos do Senhor, você vai renovar a tua aliança, passar a obedecer a palavra e viver a bênção e o milagre de Deus na tua vida em nome de Jesus. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, qual é o segredo? Eu falei, o segredo é ser obediente à palavra. É fácil? Não, não é. Mas Jesus não enganou ninguém, querido. O Senhor nunca disse que ia ser fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Elias viveu milagres poderosos porque obedeceu a palavra. Eu vou encerrar essa ministração para orar pela tua vida, abençoar a tua vida e liberar uma palavra de Deus. Ele falou para aquela viúva, não temas. E como homem de Deus, eu não estou aqui para brincar, querido. Eu não estou aqui para preencher tempo. Sabe, eu não estou aqui para fazer uma live, pegar um patrocínio e mandar para uma emissora de televisão. Não. Eu estou aqui para te falar de algo muito poderoso, aliás, daquilo que é mais poderoso em toda a face da terra, que é a palavra do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu estou aqui como homem de Deus para te dizer, não temas. Não temas. Não temas. Pastor, a condição está complicada, não temas. A dor é muito grande, não temas. Eu estou me sentindo só por conta do isolamento social, não temas. Elias aparentemente estava só, Deus mandou os covos e supriu ele, mandou uma viúva. Vocês têm noção? Você sabe o aspecto histórico dessa palavra como é chocante? Se hoje em dia, querido, muitas viúvas vivem em situação complicada, você imagina naquela época. Não existia INSS. Não existia auxílio do governo. As viúvas, elas eram simplesmente isoladas, muitas vezes, e desprezadas pela sociedade da época.
os mais ortodoxos e mais rígidos, eles achavam, inclusive, que as viúvas tinham algum tipo de maldição, porque como o homem era 100% o supridor da casa, da família, e elas tinham perdido o marido, elas muitas vezes eram desprezadas. Aquela mulher tinha um filhinho e ela disse: eu não tenho nada, eu vou pegar 2 lenhas aqui, eu vou cozer o restinho que eu tenho, nós vamos morrer. Mas ela foi usada para suprir o ministério do profeta Elias. E eu estou te dizendo, como homem de Deus e de forma profética, Deus vai usar a tua vida, você vai ser supridor da obra. Hoje, o inimigo pode estar dizendo que você não tem suprimento. Amanhã Deus vai botar recursos nas tuas mãos. Você vai ofertar, você vai dizimar, você vai suprir a obra de Deus. E o Senhor vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Você crê nisso? Eu creio. E eu vou orar pela tua vida. Muitas pessoas assistindo. Se você quiser colocar aqui, escrever algum motivo de oração, escreve de forma simples, sabe? Tipo, oração pela minha vida familiar, oração pela minha casa, pela minha família, oração pelo meu trabalho. Muitas pessoas aí, ó, glória a Deus, assistindo. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu vou orar agora, eu vou orar nesse instante, eu vou abençoar a tua vida. A obediência gera a bênção de Deus. Há 23 anos eu aprendi isso. E glória a Deus, porque a minha obediência ao Senhor tem gerado a bênção de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu vou orar por vocês agora. Eu vou abençoar a tua vida. Eu tenho alguns motivos de oração aqui. O primeiro deles é orar pedindo o consolo do Espírito Santo a uns primos meus de Recife que perderam a sua mãe querida. A minha é uma prima, mas eu chamo de tia Nininha. Que o Espírito Santo dê graça para Ana Luísa lá em Brasília, para o Horácio em Recife, para todos os seus familiares, para minha própria mãe, porque também está sentindo muito a perca da sua prima amada, querida, que desde a infância foi muito sua amiga. Mas nós sabemos e cremos que ela está na glória e que o Espírito Santo vai confortar todos nós. O segundo motivo de oração, eu quero dar ação de graças aqui por uma grande serva de Deus que foi curada. Ela não está me assistindo, mas eu espero que chegue até ela. A irmã Marina, lá de João Pessoa. Eu não sei quantos lembram, mas eu orei semana passada aqui por ela na live. Olha, ela é um milagre ambulante. Ela estava recém-operada, ela tirou, né, as córneas, tirou um olho. Ela é uma mulher que já fez várias cirurgias, é uma mulher que foi marcada assim, por muitas coisas e ela contraiu o Covid-19 semana retrasada. Foi hospitalizada, foi para UTI, chegou a usar respiradores. Só Jesus para livrar. E glória a Deus, porque o Senhor livrou. E hoje ela estava me escrevendo dizendo: pastor, glória a Deus, obrigado pelas orações, estou em casa, estou bem. Covid-19 não é sentença de morte. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Nós vamos orar. Eu vou orar pela tua vida agora, pela tua casa e pela tua família. Amém? A Regiane pede oração pela família dela. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. A Camila também, lá de Cajazeiras, pede oração por sua família. Amém? Vamos orar. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Se puder, feche os teus olhos por um instante e me acompanhe em oração. Senhor Deus meu e Rei meu, meu Deus, eu te louvo pelo poder da tua palavra, como essa palavra falou comigo. Eu creio que falou também com os teus filhos que estão aqui assistindo e ouvindo essa ministração. Deus de amor, Deus de poder, eu te peço, visita cada lar, cada casa, cada família. Visita, Senhor, aqueles que estão aflitos, oprimidos, aqueles que estão tensos, com medo do futuro por conta de toda essa tensão. Eu libero
A palavra que o profeta Elias disse para aquela viúva de Sarepta: não temas, não temas, aleluia, não temas com o que há de vir, porque o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente. Não temas, Deus é contigo. Eu libero a palavra do Senhor que nos falou nessa tarde, nessa noite. Da panela a farinha não se acabará, e da botija o azeite não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a tua vida. Receba essa palavra. Deus está te dizendo: haverá suprimento, haverá milagre, haverá livramento, haverá provisão. Oh, abandecade, mande sobre andarás. Receba essa palavra na tua vida. Em nome de Jesus, queridos. A direção de Deus foi: vai para Sarepta. A direção de Deus foi: vai para o Oriente. Bebe da fonte de Querite. E os covos te trarão comida, pão fresco e carne fresca. Deus tem um suprimento especial para a tua vida. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro agora pelo meu primo Horácio, Ana Luísa, por todos eles que estão sofridos e sentidos pela perca, Senhor, da minha tia Irininha. Deus tenha misericórdia, consolo. Espírito Santo de Deus, consola a vida de cada um deles e fortalece. Consola a minha mãe, fortalece o seu coração. Ela conhece essa palavra, ela sabe da tua palavra, e o Senhor está te dizendo: não temas, em nome de Jesus. Eu oro por toda a minha parentela, Senhor, que está sendo atingida por essa Covid-19. Espírito de Deus, guarda-nos, protege-nos, livra-nos. Em nome de Jesus, abençoa minha esposa, meus filhos, cobre-nos com teu sangue precioso. Abençoa meu trabalho, Senhor, prospera a loja. Abençoa, Senhor, os colaboradores, livra-nos dessa pandemia terrível. Abençoa, Senhor, Campina Grande, João Pessoa, Paraíba. Abençoa Pernambuco, Nordeste, todo o Brasil. Abençoa meus irmãos, meus sobrinhos, as suas esposas. Cobre-nos com teu sangue precioso. Eu envio sobre eles essa palavra e eu declaro de forma profética: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E para todos sempre seja louvado. Que bênção! Oh, como é bom orar, como é tremendo, né? Estarmos na presença do Senhor. Essa foi a live Palavra que Edifica. Muitas pessoas assistindo. Compartilhe essa live, querido. Dá a oportunidade de outras pessoas ouvirem, assistirem, serem abençoadas, né? Se você quiser receber esse vídeo pelo WhatsApp, você me fala que eu te mando num formato mais compacto pelo WhatsApp para ser bênção para a tua vida. Eu estou cheio da glória de Deus, amém? O Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre ti. O Senhor vai guardar a tua casa e a tua família dessa pandemia maligna, em nome de Jesus. Eu quero abençoar agora e mandar uma luz especial para os meus primos, minhas primas lá nos Estados Unidos, a Leica, Sandra, Mary. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a Marisa, que bom tê-la aqui. A Camila, lá de Cajazeiras, muita gente de todos os lugares, né? Deus abençoe o Francimar, o Alencar, em nome de Jesus. Quem mais? Rejane. Deus abençoe a tua casa e a tua família, Wanda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou liberar a bênção apostólica, chegou no meu tempo, 40 minutos no máximo, né? Eu estou cheio da glória de Deus. Se você entrou agora, eu recomendo, assista essa live do início. Tira um tempinho aí. 30 minutos foi a palavra. Olha que palavra tremenda. Eu amo a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus ela é rema. Que essa palavra seja rema, direta, profética na tua vida. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E o Senhor te disse nessa noite: não temas. Amém?
Live Palavra que Edifica, terça, quinta e domingo, 19 horas, eu tenho um compromisso com Deus e com você. Eu estarei aqui terça-feira. Se liga, se conecta, convida outras pessoas, envia e compartilha esse vídeo. Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus estejam sobre a tua vida. Que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti. Que o Senhor resplandeça o brilho dele sobre a tua face e te dê a paz. Senhor, abençoa minha tia Duda lá naquele abrigo. Cobre ela com teu sangue. Livra dessa malignidade. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo e te envio para uma semana de grandes livramentos e de grandes milagres. Te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Te amo em Jesus. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Até terça.